Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Expressão Regional e hoje vamos falar sobre um assunto bastante complexo e interessante que é a sexualidade. Para isso, recebo no programa a psicóloga clínica com especialização em sexualidade, Márcia Tic. Ela que tem larga experiência na área, seja atuando no consultório ou coordenando grupo e ministrando palestras, é também membro do CEPCOS, Centro de Estudos e Pesquisas do Comportamento e Sexualidade. Márcia, boa tarde. Boa tarde, É um prazer recebê-la aqui para falar de um assunto tão complexo e de extrema importância na vida de todos nós, porém muitas vezes deixado em segundo plano, né? Eu acho que na maioria das vezes deixado escondido, trancado no quarto, como se não existisse. Como se não fosse. E hoje você está trazendo para a sala. Exatamente. Márcia, é muito difícil classificar e definir um assunto tão complexo e com inúmeras interpretações em poucas palavras. Mas como você define sexualidade? Eu gosto muito dessa pergunta porque você me dá a chance de falar de sexo e sexualidade. Sexualidade é uma coisa muito ampla, Jorge, que todos nós precisamos estar sempre colocando em prática, que é a nossa relação com o prazer, com a alegria de viver. Dentro da sexualidade tem o sexo, que é o encontro entre duas pessoas que se desejam ou se amam e têm uma relação sexual. Então, a sexualidade, ela extrapola aquilo que a nossa cultura, a nossa sociedade traz como feio, pecado, errado. É estar se expressando sempre em busca do prazer, até o prazer de cheirar uma flor. Quando eu saboreio um picolé de chocolate num dia muito quente, eu estou exercitando minha sexualidade, porque eu estou desejando algo e satisfazendo esse desejo. Então é errônea a definição que sexualidade está ligada diretamente ao sexo. Exatamente, sexualidade é uma coisa muito mais ampla. Eu não diria que é errônea, mas é a maneira que se coloca. E se colocando desse jeito, Jorge, a gente acaba não valorizando as outras maneiras de ter prazer na vida. Fica tudo jogado no sexo. E enquanto está tudo em cima do sexo, em muitos momentos, ou por religião, ou por educação, as pessoas não se permitem viver isso, não tem prazer em mais nada na vida. Pois é, Márcia, teoricamente a sexualidade ela começa na adolescência, como diz o segundo artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, próximo aos 12 anos. Porém, algumas vertentes da psicologia dizem que isso começa muito antes. Como é isso? Na verdade, a nossa sexualidade está conosco desde o momento que nós nascemos. O que o Estatuto da Criança diz é que as sensações eróticas, assim como nós vemos o sexo, que é a parte genital, é a partir da puberdade, 12 anos. Mas sexualidade, nesse sentido amplo, desde o momento em que o nenê suga o peito da mãe, ele já está tendo prazer. É uma relação de muito prazer. São as 3 fases que é definida pela psicologia, é isso? Na verdade são 5. É oral, anal, tem a pré-edípica e tem a resolução do Édipo, que são 4 fases do desenvolvimento psicossexual. Já reforçando que desde que nós nascemos, nós temos sexualidade, que é essa possibilidade de perceber o prazer e o desprazer. Coisa que é muito óbvia, Jorge, mas que a gente treina muito pouco na vida da gente. Exatamente. E Márcia, quais são as queixas mais comuns em relação à sexualidade que você recebe em seu consultório? Olha, em via de regra, em relação às mulheres, é a disfunção orgásmica. Não necessariamente que não tenham orgasmos, mas não sabem reconhecer. Novamente eu vou voltar a dizer que isso tem a ver com a cultura e a educação da mulher. E para os homens é a disfunção erétil, antigamente chamada de impotência, não se usa mais essa palavra. Mas essas 2 questões, eu não diria que elas são as mais importantes. Elas são as que mais chamam a atenção, por quê? Porque a sexualidade masculina está toda focada no pênis. Ele pode ser infeliz, falido, não ejacular, não está com a pessoa que ele ama, mas se ele tem uma ereção potente, ele acha que ele não tem problema sexual. E a mulher, por conta de tantos aspectos da educação, tem muita dificuldade em reconhecer-se como ser sexual. Mas qual o grande problema da educação da mulher? Olha, desde cedo as mães, nós mães,
não vamos generalizar, mas é hábito, até por conta de uma certa discrição, até para dar independência do filho, vamos afastando as maneiras de se transmitir afeto, que é através do toque, o beijo, o pegar. Você vai dando independência para o filho e inconscientemente você vai se afastando fisicamente. Então a mulher desaprende a ter esse contato. Por culpa, muitas vezes, da mãe. É uma culpa, mas não é uma culpa, senão, coitadinha das mães, já tem tantas culpas, né? Faz parte da educação. E é importante falar disso para as mãezinhas estimularem, trabalharem mais essa relação de contato, de beijo. Não, agora você já é um homenzinho. A outra questão para o homem, o menino não chora. Tem mais é que chorar, porque quando esse homem vem com disfunção erétil para o consultório, muitas vezes, eu diria 90% das vezes, a questão não é sexual do órgão, é da falta de saber expressar a emoção. Quando ele tinha 2 anos, falaram para ele não chorar, ele foi se retraindo, se reprimindo, e tudo que é repressão vai bloqueando a expressão sexual. Então esse bloqueio, muitas vezes, que os meninos passam quando criança, por exemplo, menino não chora, isso pode refletir num problema muito mais sério. Sem dúvida, a gente brinca, e todo mundo brinca, não o psicólogo, de que isso é problema sexual, isso jocosamente, mas eu diria que quase tudo é problema sexual nesse sentido. Até porque a sexualidade, ela transgride o sexo, como a gente já disse aqui, Exatamente. Ela reflete em todas as outras relações do ser humano. Em todas as outras relações, até nas profissionais. Se eu sou uma pessoa emburrada, de mal comigo mesma, sem Eros na minha vida, eu vou ter um relacionamento difícil profissionalmente. Eros enquanto deus do amor, o deus grego do amor, da alegria. O Eros é o deus do prazer, então. Do prazer. E Márcia, existe algum perfil predominante entre as pessoas que você atende em seu consultório? Em termos de gênero feminino ou masculino? Hoje em dia, não. Sim. Hoje em dia, eu diria que tem uma larga vantagem dos homens. Mais homens. Até 10 anos atrás, 90% eram mulheres. Pois é. Você está acompanhando o meu bate-papo com Márcia Tic, falando sobre um assunto que é de suma importância para a sua vida, que é a sexualidade. Voltamos logo com muito mais sobre esse bate-papo aqui no Expressão Regional. Espero você.